Fala, Claudinho! A bolsa se recuperou bem da pandemia e considerando que a gente está passando por um momento de guerra e eleições, né? Mesmo assim ainda está muito bem. E mesmo se recuperando quase a sua máxima histórica, ainda tem muita coisa boa aí, muita coisa barata para a gente investir. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 investimentos para iniciantes que, de acordo com grandes mentes do mundo do investimento, pode ser uma ótima para você, tendo experiência ou não tendo experiência. Então fica aqui comigo que eu vou detalhar cada um desses 3. E antes da gente continuar, já curte esse vídeo aqui, porque de repente alguém que também precisa entender sobre esses investimentos vai ter acesso a esse vídeo. Se você quer continuar aprendendo, também se inscreve no nosso canal, ativa aqui o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E bora pro vídeo! Claudinho Medeiros na área, e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 investimentos que podem te fazer ganhar acima da média do que a maioria das pessoas na Bolsa de Valores e principalmente de uma forma passiva. Lembrando que não é uma recomendação de compra, só para te mostrar que você pode investir mesmo sem ser um expert. 2 das grandes mentes brilhantes no mundo do investimento, Benjamin Graham e John Bogle, falam da importância da gente abrir os olhos para os fundos de índices, que são uma forma da gente ter rendimento acima da média, sem necessariamente acertar as melhores ações, mas principalmente fugindo das piores. Ou seja, como a tendência geral de uma empresa é gerar lucro, e esse lucro rentabiliza seu patrimônio, ele, por consequência, aumenta o valor das ações. Então, mesmo que algumas empresas não tenham lucro, que caiam, na média a tendência, o fundo de índice sobe. É porque quando a gente investe num fundo de índice, por exemplo, como empresas que seguem o Ibovespa, a gente está investindo em cerca de 61 empresas. Então, mesmo que algumas deem prejuízo, o resultado, na média, puxa para cima o resultado. Faz sentido, né? Para a gente tentar ilustrar aqui, pensa numa empresa boa, sei lá, a Apple. A Apple tem uma porrada de produto, uma porrada de serviços que compõem, no final das contas, toda a sua receita. Mas nem todos os produtos, nem todos os serviços da Apple dão certo, apesar de ser uma marca muito forte. Geralmente a maioria dão certo, mas alguns não dão certo. São produtos que dão prejuízo, são serviços, produtos que têm que ser descontinuados às vezes, né? Só que no geral dá lucro, não é à toa que hoje é uma empresa gigantesca mundial. Então a gente pode fazer essa mesma correlação aos fundos de índices, né? Que no Brasil são mais conhecidos como ETFs. Ou seja, elas acompanham a trajetória de algumas empresas de um determinado índice. E hoje a gente vai falar de 3. E que juntando todas as empresas, na média o resultado é lucro. E por ter lucro, o seu valor patrimonial, o valor da cota sobe. E aí existe uma porrada de opção de ETFs. Você tem ETFs de pequenas empresas, de grandes empresas, da área de tecnologia, das empresas em geral, de empresas da China, da Europa, do mundo inteiro. Mas nesse vídeo eu quero falar de 3. Eu falei que ia ser algo bem simples. Ou seja, eu queria que o nosso capital fosse exposto ao mercado brasileiro, ao mercado americano e às criptomoedas. E aí é sempre bom ressaltar, esse tipo de investimento também é renda variável. E renda variável varia. Então só faz sentido você começar esse tipo de investimento se você já tem a sua reserva de emergência pronta e alocada numa bela renda fixa. Então vamos para o primeiro investimento. Vamos falar do mercado brasileiro. Vamos falar de um ETF, de um fundo de índice que replica a trajetória do Ibovespa, que, como eu falei, é composto de 61 empresas no Brasil. No caso do Ibovespa, existem alguns ETFs que replicam essa trajetória, mas eu quero frisar aqui um que eu gosto muito, que é o BOVA11. Principalmente porque é um índice gerido pela BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo de fundos de índice. E além disso, também a BOVA11 tem a opção de aluguel de ações, né? Então a gente pega nossa graninha, coloca ali, deixa ela paradinha a longo prazo e ainda deixa ela configurada para alugar e vai ganhando mais uma taxinha. E aí, investindo numa ETF como essa, é como se você estivesse comprando de uma vez só ações da Vale do Rio Doce,
da Petrobras, da Ambev, da Magalu, do Bradesco, do Itaú, enfim, de várias empresas que compõem o índice Bovespa. Aí depois puxa aí para você ver a rentabilidade histórica da BOVA11, 172% do CDI, bom, né? E aí vamos para o segundo investimento, para a gente fugir um pouco das loucuras do mercado brasileiro, da gente se expor o nosso capital a um outro mercado que não necessariamente dependa do que acontece no nosso país. É legal, faz sentido a gente se expor ao mercado americano, até porque é o maior mercado do mundo. E assim como a BOVA11, assim como o Ibovespa, lá nos Estados Unidos existem vários índices, e eu queria aqui frisar um deles, que é o IVVB11. Ele segue a trajetória do S&P 500. Então, quando você compra uma IVVB11, é como se você estivesse comprando cotas da Microsoft, do Google, da Apple, da Disney, da Netflix, da Visa, enfim, bom ser sócio dessas empresas, né? Bom, ela também pode ser alugada, apesar da taxa ser um pouquinho menor, mas lucro não dá prejuízo a ninguém, né? Mas o mais importante desse investimento é que você tira o seu capital só do risco Brasil, expõe ele a um risco Estados Unidos e, claro, ao risco dólar também, né? É como se você estivesse dolarizando seus investimentos. Bom, e por último, investimento número 3. Eu acho que depois de muito disso que não me disse, está mais que claro que é importante a gente abrir os olhos para o mercado das cripto. Então vale a pena a gente se expor um pouquinho que seja a esse mercado. Até porque, só para você ter uma ideia, esse mercado de criptoativos, só do Bitcoin, nós estamos falando de um mercado de mais de 4 trilhões de reais. Quando a gente olha o mercado como um todo, o market cap, a gente está falando de mais de 18 mil criptoativos, de mais de 500 corretoras, de mais de 2 trilhões de dólares de mercado. Então, fechar os olhos para esse mercado chega a ser ingenuidade, né? Bom, só que como é um mercado extremamente especulativo, lembra de novo, não vai botar muita grana nisso aí. Pega um pouquinho só, expõe um pouquinho da sua grana a esse mercado. E aí, assim como outros índices que eu falei, também já existem vários fundos de índices, várias ETFs que replicam a trajetória de algumas cripto, né? E no Brasil a mais famosa é a Hash11, que é administrada pelo Banco Genial. E aí lembra, como eu já falei, por se tratar de um mercado altamente volátil, pega só um pouquinho e põe ali. Porque se der ruim, você não perde, você não corre o risco da ruína. Mas se der bom, você consegue rentabilizar bem o seu portfólio. Bom, então desses 3 que eu falei, só para você ter uma ideia, são investimentos muito simples de serem feitos. É como se você comprasse uma ação, tudo feito direto na corretora, através do seu assessor. Se você tiver acesso direto ao seu home broker, você pode dar a ordem de compra, a ordem de venda. É muito fácil você comprar, muito fácil vender, muito fácil configurar o aluguel. Não deixa de configurar o aluguel das ETFs para você ganhar uma graninha a mais. E claro, não se esquecer, é renda variável, vareia, é a longo prazo. E aí parece muito simplista, né? A gente simplesmente pegar nossa grana e investir em alguns índices que replicam vários outros papéis, né? Você poderia dizer, Claudinho, mas eu posso ganhar mais com um determinado papel, com outro determinado papel. Sim, pode, mas aí depende de você ser extremamente especialista, você acompanhar o mercado diariamente. O que eu estou falando aqui é de uma dica simples para você que entende, para você que não entende, poder vencer o mercado, poder ter uma rentabilidade maior do que muita gente. Até porque o que você vê aí na internet, até o que você vê dos seus amigos aí, a galera fala do que ganha, mas ninguém fala quando perde, né? E aí parece que esses são investimentos que não trazem emoção, pouco sexys, não tem aquela operação diária, compra, vende, agora eu vi uma oportunidade melhor. São investimentos que tem que ficar ali paradinhos, alugados, e que não são tão sexys assim, né? Por isso que ninguém fala muito deles. Mas eu não vou questionar esses 2 gênios, né? O Benjamin Graham e John Bogle, que eles mostram que historicamente você investir em fundos de índice pode te trazer sim uma rentabilidade muito grande. Então, para você, para mim, que somos clientes, somos investidores que queremos cuidar do nosso dinheiro, talvez essa loucura do dia a dia, principalmente se você não for um expert no assunto, não vale muito a pena. Então pensa nisso que eu falei, 3 tipos de investimento. Pode ser essas que eu falei, pode ser outras, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, vale a pena você trocar uma ideia com o seu assessor, vale a pena você estudar mais nos canais que eu sempre passo por aqui. Lembra de configurar o aluguel para você ganhar uma graninha a mais e me fala aí se tem algum outro ETF, se tem algum outro fundo de índice que você gosta, deixa aqui nos comentários para a galera conhecer, para a galera estudar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.